Olá pessoas, tudo bom? Minha voz falhou. Hoje vamos continuar com a nossa saga de Digimon, falando de alguns jogos que ficaram faltando aí pra gente terminar a saga PlayStation 1 para trás aí. E também vamos falar de mais algumas temporadas da franquia. No vídeo passado, para quem não assistiu, nós falamos de Digimon do 1 ao 4 e das duas primeiras temporadas de anime do Digimon, inclusive das OVAs que tem, mas ainda não falamos do resto. Então vamos começar pela trilha sonora, que eu deixei de passar de propósito, produzida quase inteiramente a trilha sonora do anime pelo Koji Wada, que infelizmente já é falecido. Seu último trabalho foi em Digimon Tree, o que causou uma comoção e até um atraso na produção de uma das OVAs, porque ele morreu durante a produção da série, inclusive pouco tempo depois dele ter gravado com todo o elenco de dublagem aquela versão do Butterfly que aparece lá cantada por todos os personagens do anime. O que gerou uma comoção entre os dubladores e eles não conseguiam gravar porque eles estavam muito emocionados na época. Kojoada foi quem fez o nome da franquia, mesmo as músicas que ele não canta, ele que escreveu praticamente a trilha sonora inteira de Digimon, até do 1 até o Digimon Cross War, foi ele que escreveu basicamente tudo. Infelizmente a gente nunca recebeu algumas versões dessas músicas aqui, porém a maioria a gente chegou a receber com uma qualidade muito boa, como Firepower e também a abertura de Digimon Savers, que nesse episódio aqui nós vamos falar sobre uma coisa muito confusa que aconteceu na época, mas vamos falar dos jogos primeiramente. Digimon recebeu alguns jogos portáteis e a maioria deles não são importantes realmente. A gente teve Battle Spirit, que era o jogo de luta para Game Boy Advance, e nos consoles a gente teve o Digimon Rumble Arena. Esse Digimon Rumble Arena ele tem Digimon Rumble Arena 1, 2 e 3, porém nenhum dos três faz parte da mesma franquia. O que acontece é que quando veio pro exterior, eles alteraram o nome da versão original do jogo. Então lá no Japão ele tem outro nome totalmente diferente, está aparecendo na tela para vocês. E nós tivemos Digimon Rumble Arena 1, jogo de luta bem simples, 1x1, com uma mini campanha arcade onde a gente enfrentava o Rapper Moon, que era um dos vilões de OVA de Digimon Tamers na época, que a gente nem sabia que esse bicho existia porque nunca chegou no Brasil essa OVA dublada. Logo depois, no PlayStation 2, nós tivemos Digimon Rumble Arena 2, esse que é considerado um dos melhores jogos de luta desse tipo de plataforma, que é esse Rumble, que por isso que é Rumble Arena, que é esse vários jogadores na tela lutando um contra o outro. Com capacidade de até 4 jogadores ao mesmo tempo e fases dinâmicas que se mexiam, modos de jogo diferenciados, além de sistemas de batalha bem legais, com técnicas e habilidades diferentes para cada personagem que ia desenvolvendo ao longo da luta. Ele foi muito bem avaliado na época e até hoje a galera realmente adora esse jogo. E para quem quiser, dá para se jogar ele nos emuladores que possuem um sistema de link, onde você pode jogar com outros jogadores junto com você. Ele também recebeu uma versão chamada Rumble Arena 3, que o Victor, alguma coisa assim. E é uma porcaria porque insistiram em colocar o Shoutmon como protagonista. E ele é horrível de jogar, ele tem uma jogabilidade bem inferior ao anterior, não tem aquele esquema e nem um sistema online decente também, então ele foi bem ruinzinho. Voltando para os portáteis, nós também tivemos alguns jogos portáteis interessantes, como o Digimon Adventures, que seguia a história do anime, você podendo rejogar algumas partes com mais coisas que você fosse liberando, e também o Digimon Regitize. Este Digimon ele sofre de um pequeno problema. O primeiro jogo dele, que é o Regitize, saiu para PSP, junto com o Digimon Adventures, também saiu para PSP. Exclusivamente do Japão, então nós não tínhamos ele em inglês, nunca saiu em inglês. E a sua continuação, que é o Recode, saiu para Nintendo DS em inglês. Muita gente nem sabe que existe o primeiro, então ele ficou perdido ali no tempo e acabou ficando totalmente embaralhado, sem nexo nenhum no meio do negócio. Porém,
muita coisa que a gente tem ali. Vai gerar Digimon Cyber Leaf, vai gerar Next Order, vai gerar algumas outras compilações. Digimon Survivors também veio do conceito que apresentou ali. E nós temos um personagem muito importante que aparece aí, que é a Mirei. A Mirei é como se fosse uma entidade que liga mundos paralelos. Tanto é que no Cyber Leaf os personagens do Recode aparecem lá. E a Mirei tem, né, no primeiro jogo, então também aparece lá. Então ela gera uma união de universos entre os jogos da franquia, o que é muito importante. Vale a pena comentar que o último Digimon que nós tivemos foi o Digimon World, né, em questão de Digimon World, foi o Digimon World 4. Todos os outros deles são spin-offs que na verdade tem outro nome no Japão e acabou recebendo o World no exterior para poder continuar fazendo parte. O Next Order seria uma prequela, então ele é continuação lá do primeiro jogo, mas se passa antes dos demais que vieram depois, então fica meio complicado. O Digimon World 4 também já é meio complicado, então fazer o que, né? A maioria desses jogos são bem jogáveis, né? Digimon tem uma alta qualidade, assim, no geral, em questão de jogos. Mas vamos falar um pouco dos animes, antes da gente falar do último jogo desse vídeo, porque nós temos Digimon Tamers. Digimon Tamers, ele originalmente era para ser um interlúdio, se passando entre Digimon Adventures e Zero Two. Quando eles resolveram abandonar essa ideia de várias histórias se passando no decorrer do mundo, para evitar alguns problemas, tipo, por que, que os caras do 1 não estão lá ajudando a resolver o problema? Com o fechamento do 2, depois o que, que eles iam fazer? Colocar onde essa história? Então ficou um pouco complicado. Nisso, eles queriam produzir uma animação que compilasse toda essa história, inclusive os jogos também. Então, eles lançaram Digimon Brave Tamers, que o protagonista do jogo é esse carinha que está aparecendo na tela para vocês. Ele tem um pequeno, né, probleminha esse jogo, porque ele originalmente conta a história dele, ele lutando lá, não sei o que, e salvando Digimon com outros personagens. Isso daí é o conceito base lá do Digimon Tree, da galera que salvou o mundo antes dos protagonistas de Digimon Adventure. Ele é também a base do Digimon Tamer, porque o moleque aparece lá. E aí virou uma salada que não conecta nada. Ele aparece também num episódio de Digimon Adventure 2, o que indica que nós temos um multiverso e o Digimundo liga esse multiverso através disso, né? Você consegue entrar no Digimundo e sair em outro universo, dependendo de como você for. Não fica muito claro porque eles nunca quiseram explorar, né? Digimon Tamers traz a gente 3 protagonistas e futuramente um quarto, cada um deles com o seu Digimon, e eles são chamados de Tamers porque eles domam aquele Digimon. Através disso, eles também usam cartas para dar boost, isso que é esquecido ao longo da série, infelizmente, porque a coisa mais legal da série era isso. Porém, a história foi escrita por um escritor muito mais dark, um diretor muito mais pesado no conceito, e ele também preferiu dar um ar muito mais soturno à história. Ela também é cheia de simbologia. Digimon começa a partir daqui ter muita simbologia, tá? Então, Frontiers, nossa, Frontiers é uma simbologia encarnada. Com isso, Digimon Tamers teve uma ótima recepção do público por ser um anime mais maduro e acabou acompanhando o amadurecimento de quem assistiu os anteriores primeiro. Então a gente acabou, por exemplo, a galera de 12 anos assistindo o 1, aí a galera já estava com 13 ou 14 assistindo o 2, e quando já estava com 15, 16, o pessoal mais maduro assistindo o 3. Então a série acompanhou o envelhecimento do público junto, o que gerou uma grande recepção agradável do público. Outros animes que também chegaram a crescer junto ali, não conseguiram acompanhar esse ritmo. Digimon, Dragon Ball, Naruto também sofreu desse problema, porque apesar da versão Shippuden teoricamente ser o Naruto mais velho, ela não acompanha a mentalidade de personagens mais velhos, entre outras obras ali que não conseguiram fazer essa transição. Uma das que conseguiu assim foi One Piece, por exemplo, que ela mantém aquele drama, então já é para um público mais velho que já está mais acostumado, mesmo que ela tenha alguns problemas técnicos sérios de envelhecimento do enredo. Mas no geral é uma boa obra. A obra também recebeu algumas OVAs, né? Só que interessa pra gente só 2, porque as outras são tipo promocionais.
A primeira delas, eles enfrentavam um dos monstros que era o boss final do jogo. E na segunda, a gente via ele já como se fosse depois do final da série, mostrando que eles recuperaram os Digimons no final das coisas e enfrentando um Locomon, que não faz sentido nenhum essas OVAs de Digimon, tá? Tirando as de Adventure, esquece, a maioria delas é uma salada. E vamos para Digimon Frontiers. Tirando agora os companheiros de Digimons, que na minha opinião é uma das piores coisas, e essa é a pior série de Digimon de todas, tá? A Pimon não é Digimon propriamente dito, apesar de ser, mas a gente vai falar só no próximo vídeo dele. E nós tivemos, né, Digimon Frontiers, com agora os 5 protagonistas, depois posteriormente um sexto, podiam desenvolver para os Digimons, e aí tinha várias ideias de conceito, de misturar, onde a de evolução, né, que é a combinação, foi muito mais bem utilizada, usando o conceito de mistura, e criando novos conceitos dentro do Digimundo, que faziam parte do conceito geral que já existia na mitologia, apresentado nos jogos, que nunca tinha chegado nos animes. O anime, ele é cheio de simbologia, tá? Eu vou deixar na descrição um vídeo de um canal que eu particularmente adoro, e ele lá explica direitinho toda a simbologia de Digimon Frontier para você entender os conceitos e tudo mais, e ele fala sobre a história também bastante. Aqui a gente vai só dar uma pincelada em cima, porque nós temos vários conceitos ainda para abordar e focar numa coisa só não dá. E vocês sabem que eu normalmente recomendo o que presta, né? Com esse grupo, eles acabam tendo que salvar os antigos lords ascendidos, que são os anjos, no Digimundo, para tentar restabelecer ele, que está todo zoneado, com guerras e tudo mais. Esse conceito de guerra e tudo mais, a gente vai falar mais sobre ele quando a gente for falar de Cross War. E para finalizar esse vídeo, vamos falar de Digimon Death Squad ou Digimon Savers. Digimon Savers, ou Death Squad, como ficou conhecido fora do Japão, na maior parte dos países, conta a história de Daemon Masaru, um dos melhores protagonistas até hoje de Digimon, porque ele é um personagem sincero, confiante, que tem um propósito, ele é um personagem com carisma muito bom, ele guia bastante a história dele assim no geral, e é um personagem que aprende com seus erros. Além disso, ele dá soco em Digimon, que é muito maneiro. Masaru acaba se encontrando com o Agumon, e depois de resgatar esse Agumon, para dois saírem no soco, ele acaba virando parceiro desse Agumon. E numa das cenas de evolução mais incríveis de toda a franquia, depois dele socar uma galinha gigante, que é o Cocadrilmon, ele desenvolve o Gelgreymon, e dali pra frente ele faz parte da DATS,
um grupo que visa proteger o Digimundo e o mundo real ao mesmo tempo, enviando os Digimons que vieram para o mundo real de volta para o Digimundo. Né? É como se eles estivessem fazendo segurança de fronteira na história. Esse jogo tem personagens muito bons, né? Esse anime, aliás, e também tem um desenvolvimento muito bom. Ele recebeu 2 OVAs. Uma que é meio estranha, porque começa sem pé na cabeça e acaba sem pé na cabeça. E outra mostrando o Burst Mode, que ficou o grande hora concurso aí. E qual das duas que é? Se as duas são a mesma. São duas, eu sei que são duas, mas não sei se eu disse as duas ao mesmo tempo, porque uma delas é muito confusa. E recebeu um jogo também, chamado Digimon Savers Another Mission, que contava a história depois do final do anime. E nessa história, o que? Nós já temos um grupo de Digimon que são muito carismáticos, porque nós tínhamos um Agumon, que era um Agumon Gel Form, né? Que é muito maneiro. Nós tínhamos o Galmon, que era um Galmon genérico. Aí nós tínhamos também a Lalamon, que é o Digimon mais bosta que tem na face da Terra, que todo mundo só gostava dela porque ela virava com o Rosemon dançando, o que era muito maneiro. Tudo que era tosco eles conseguiram deixar maneiro de algum jeito nesse anime. E o Falcomon, que era o Belmon genérico, o Piomon genérico desse anime. Porém, no jogo, eles adicionaram 2 Digimons novos. A irmã do protagonista com o Biomon dela, que nem tinha no anime que todo mundo queria e nunca aconteceu. E uma mina com o Renamon, o bicho mais querido da porcaria do anime inteiro. Tanto é que no Digimon Tamers ela é mais protagonista que o Takuto, que é o protagonista em si lá da série. Eu não falei muito de Digimon Tamers porque Digimon Tamers ele é assim, começa a Disney e acaba Halloween, tá ligado? Porém, o Renamon, né, que foi adicionado nesse jogo, além das devoções, ele tinha umas devoções muito maneiras e diferente do Digimon World 3, que era todo cagado, ele recebeu devoções exclusivas para cada Digimon. E para cada Digimon você tinha que fazer um monte de esquema, o que era muito legal de fazer, explorar, conhecer os mapas, derrotar os inimigos especiais secretos e tudo mais. Conceito esse que foi usado para Digimon Cyber Sleuth totalmente. Né? Ele foi totalmente lançado em Digimon Cyber Sleuth e ele era um dos melhores jogos da franquia Digimon. Ele tinha alguns problemas na parte de combate, porque algumas vezes você não podia dar os ataques e habilidades, o que complicava um pouco o combate do jogo. Porém, esse jogo recebeu um pequeno probleminha. Quando ele saiu fora do Japão, ele saiu como Digimon World Death Squad. E não tinha nada a ver, cara. E quem estava acompanhando lá o lançamento no Japão, que na época já dava, ficou muito confuso quando esse jogo veio pra cá. Que a gente tava vendo lá, não vai sair o Digimon Savers Another Mission. Saiu Savers Another Mission. Saiu Savers Another Mission, passou acho que 1 ano e meio. Aí veio Death Squad. E aí todo mundo, ué, que jogo é esse? E aí quando a gente foi ver, era o Savers Another Mission com outro nome. Mas ele é um jogaço, se você puder jogar, jogue. Ele é do PlayStation 2, tá? Infelizmente, se eu não me engano, toda a franquia Digimon não tem no PlayStation Now, que inclusive está chegando para nós. Por motivo de não se sabe, porque não existe coletânea de Digimon, não existe remake, não existe remaster. Não existe nada que traga de volta esses jogos. É uma das poucas franquias que você ou tem o conteúdo original ou você não tem. Tirando Digimon Cyber Sleuth 1 e 2, né, que é o Hack the Memories do 2, todos os outros jogos da franquia não saíram dos seus consoles, né? Eles permaneceram lá e não saíram. O Digimon World 4, se eu não me engano, é o único que tem para 2 consoles, tem o GameCube também, né? E, inclusive eu recomendo você jogar a versão de GameCube, porque a versão de PS2 é mega lenta e sei lá o que fizeram naquela porra daquele jogo. E é isso aí. Finalizamos mais uma parte. Essa foi bem menor que a outra, muito menos coisa para explicar. Antes que alguém pergunte, tá? Renamon é o meu Digimon favorito e não procure Renamon no Google de imagens, tá? Por algum motivo o pessoal perdeu a estribeira com o Renamon. Em 2001, se eu não me engano, foi o item mais procurado na internet japonesa. Por motivo de não me pergunte, prefiro não saber. E é isso. E é isso, tá? Hulk é Rules, eu tenho uma Hulk aqui, que está guardada.
né? E a gente continua na semana que vem. Lembrando vocês que semana passada não teve vídeo, não teve nada, porque eu estava resolvendo a porcaria do vídeo que vai sair na quinta-feira, vocês vão ver. E deu muito trabalho para gravar, vocês não têm noção. E vai começar a chover. Falou, valeu, até mais, fui.